Por que vocês acham que a história judaica começa nessa paraxá? Por que vocês pensam que a história do judaísmo começa a partir desta paraxá? Hayed Sara. Por causa do chamado de Abraão ou por causa de Isaac? Quem mais? Por que o judaísmo inicia aqui, a partir dessa paraxá? Todarabá. Há uma continuidade. Antes de Abraão, muitos justos apareceram no cenário. Entre Adão até Abraão. Nós tivemos Avel, nós tivemos Enoque, Metushalá, Noah. Acontece que esses justos, que estabeleciam uma conexão com Deus, isso terminava neles mesmos. Não havia uma continuidade, não havia uma sequência. Quando os anjos, na última semana da Paraxá Vaera, consideraram em contar a Avraham o do porquê visitar, contar a Avraham sobre o que aconteceria em Sodoma e Gomorra. É como que Deus falou: eu vou me aconselhar com Avraham. Vou me aconselhar com Avraham sobre o que vamos fazer a Sodoma e Gomorra. E os anjos disseram: vamos falar sim, porque certamente Avraham ordenará seus filhos após si. Sabemos que ele ordenará os seus filhos após si. A circuncisão que Deus fez o pacto com Avraham, ela só foi validada a partir do momento em que ele circuncida também o seu filho ao 8º dia. E assim também é com cada um de nós. A circuncisão só pode ser validada e confirmada a partir do momento que o circuncidado circuncida também o seu filho no 8º dia. Chama de o pacto de Avraham. O pacto de Avraham estabelecia que todos os descendentes daquele homem traria na carne o seu sinal. Isso é indicativa de uma continuidade. É uma indicativa de uma sequência que não vai mais terminar. Não vai haver mais ruptura a partir do momento em que Avraham surge no cenário. Esta confirmação, pessoal, ela só podia acontecer a partir do momento em que Isaac surgisse. E essa era a principal aflição de Avraham, a partir do momento em que Deus disse: Avraham, eis que te engrandecerei muitíssimo. Esse engrandecimento não era necessariamente era riqueza, era fama. Os filhos de Het, quando recebem Avraham para a aquisição da sepultura de Marpelá, eles já dizem assim: és príncipes entre nós. Escolha a terra e será tua. A aquisição da sepultura de Marpelá, onde a tradição afirma que já estavam sepultados Adão e Rava. Adão e Eva estavam sepultados na sepultura adquirida por Avraham.
de Marpelá. O primeiro casal a quem Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Esse multiplicar e encher a terra é da capacidade que temos de produzir coisas melhores do que nós mesmos. Pessoas mais elevadas. A diferença do justo, Iov, e Avraham sobre os filhos. Avraham, Iov, que é Jó, quando seus filhos voltavam das festas, olha só, das festas. No dia 7 de outubro, o Hamas ele pousou em cima de uma festividade que acontecia no Shabbat Hagim, em que muitos jovens judeus participavam de uma rave, uma festa. Uma festa para judeus não religiosos, obviamente. Mas Jó, como todos os outros pais, quando seus filhos voltavam das festas, o que Jó fazia? Ele sacrificava e rezava para que Deus perdoasse os excessos que eles haviam cometidos. Jó tinha preocupação sobre o comportamento e postura de seus filhos. Agora, Avraham, eis a diferença. Avraham ensinava a seus filhos como se comportar. Como se comportar. Ou seja, você deve rezar por você mesmo e garantir que o legado seja levado adiante de você. Então, depois de sepultar a sua morta, Avraham, ele vai convidar seu servo Eliezer e vai fazer que ele faça um juramento dizendo: olha, jura-me de que não fará com que meu filho se case com as filhas da terra onde moramos, que é Canaã, mas de que buscará uma jovem na casa da minha parentela. E Eliezer falou: mas Senhor, e se eu não conseguir? Então você está isento desse juramento. Você está livre desse juramento. Desse compromisso. São dois. O de não permitir que ele se case com as filhas da terra onde habitavam, que era Canaã, e que buscaria dentre os seus parentes uma jovem para o seu filho. Essa continuidade, pessoal, Sara, ela salva por 2 vezes. Porque a vida de Sara, no momento que estamos falando da morte dela, que aconteceu no final da última porção que estudamos no sábado passado. Por que falamos a vida de Sara? A vida de Sara continua através do seu filho. Quando ela olhava para o comportamento de Ismael, não foi Avraham que percebeu. Avraham não teria feito aquilo. Tanto que ele hesitou, ele entristeceu pelo fato de expulsar o seu próprio filho com a sua mãe. E Deus falou: escute o que Sara está falando. Escute o que ela está falando. Ela sabia que o comportamento de Ismael ia comprometer o legado de que estava sobre a criança que eles receberam, que era Isaac. E ela diz assim: este não herdará com o nosso filho. Ismael foi circuncidado com 12 anos. Ele já tinha 12 anos quando foi circuncidado. Mas quem era a mãe de Ismael? E quem são os egípcios? Filhos de quem? Filhos de Rã. Filhos de Canaã. Entendeu ou não?
Pessoal, na história de Josué, quando ele conquista a terra, existe um povo que, sabendo dos decretos que existiam sobre os povos vizinhos, sabendo que estava determinado sobre eles uma destruição, eles usaram de uma artimanha, e eles pegaram pães e um odre de vinho velho e um pão velho, e saíram para fazer aliança com os homens, com os conquistadores de Canaã, que eram os hebreus. Quando eles chegaram e foram recebidos, eles falaram: olha, nós soubemos da fama e do que Deus prometeu a vocês, sabemos que vocês vão herdar essa terra, e nós viemos de uma terra muito distante para fazer uma aliança com vocês. Mas de onde vocês são? Nós somos de muito longe. Olha, esse pão, quando nós saímos, era um pão fresco. Esse vinho era um odre novo. O senhor vê o quão distante nós estamos da terra. E eles enganaram Yehoshua e fizeram um pacto. Fizeram uma aliança de que Josué prometeu de que eles seriam protegidos e seriam guardados e que não seriam destruídos. De repente, Yehoshua descobre que aqueles homens eram vizinhos, sob o qual havia sobre eles um decreto de destruição. Como que Josué fez depois de ter feito um acordo, um pacto? Quem se lembra? Falou: tá bom, nós vamos proteger vocês, mas vocês serão rachadores de lenha e tiradores de água. Vocês vão nos servir. Sabe, pessoal, que Eliezer, o casamenteiro, que era um servo fiel de Abraão, extremamente fiel, ele tinha pretensões de que a sua filha, a sua própria filha, se casasse com Isaac, filho de seu senhor. Ele tinha pretensão. Ele não era um bom homem, não era de confiança de Abraão. Mas no momento em que Abraão faz ele jurar de que não permitirá que seu filho se case com as filhas da terra onde moramos, Eliezer entendeu. Porque tem coisas, pessoal, tem coisas que tem gerações que Deus trouxe sobre elas um destino. E que ela poderia comprometer, e pode comprometer, ela pode comprometer o legado e a continuidade daquilo que Deus destinou através de Abraão. A certeza que Deus tem de Abraão é de que ele ordenará os seus filhos após si. Uma coisa contínua. O mundo judaico e as suas tradições entendem que para cada criança que nasce, o mundo se renova. O mundo aumenta as chances de evoluir, de se desenvolver. Cada criança que nasce no meio judaico, nós nos aproximamos da redenção, do aperfeiçoamento. Cada criança que nasce no nosso meio. Mas ela nasce sob qual destino? Sob qual decreto que ela nasce? Qual o decreto que existe sobre cada um dos povos que existe sobre a terra? Por que que Esaú chorou com amargura ao perceber que Jacó tinha levado a bênção? Por quê? Porque ele diz assim: você servirá a teu irmão. Você servirá a teu irmão. Vocês sabem
a diferença que existe do pobre e do miserável? Alguém pode me ajudar? A diferença do pobre e do miserável. Alguém? Juan Pablo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabi. O pobre ainda tem recursos. O miserável não tem nada. O miserável, o pobre, ele pode ter escassez de recursos, ou de oportunidade, ou até de condições. Esse é o pobre. Esse é o pobre. O miserável não quer dizer a mesma coisa. O miserável ele pode ter exatamente as condições de que o pobre não tem. Isso não está relacionado ao que eu tenho. Está relacionado ao que eu sou. O miserável ele pode ter um carro, ele pode ter uma casa. Não estamos falando que ele não tem, ou que ele é desprovido. Estamos falando que ele é um miserável. É diferente do pobre que não tem. O pobre não tem o carro, ele não tem a casa, ele não tem exatamente as coisas necessárias, mas ele pode vir a ter, ele pode vir a ser. É muito diferente. A diferença que eu estou querendo destacar é que não é exatamente sobre o que temos e não temos, mas é sobre o que é, sobre o que somos. Porque o pobre ele pode mudar de status. Ele pode mudar de status. O miserável não. O miserável não muda. A miséria, ela é uma maldição. A pobreza não é uma maldição. A miséria é uma maldição. E às vezes nós nos deparamos com pessoas e que ela tem sobre ela uma maldição. E não necessariamente ela seja pobre, mas ela tenha sobre ela uma maldição. Aqueles homens que enganaram Yehoshua tinha sobre eles uma maldição. Eles tinham mau decretos e eles sabiam que tinham mau decreto. Eles sabiam que tinha sobre eles o mau decreto. Quando Eliezer falou a oportunidade de que minha filha se case com um bom partido, com o filho de Abraão. O que Noah determinou sobre os filhos de Ram? Você sempre será escravo de teus irmãos. Quando Agar estava sob o olhar de Sara, ela falou: Abraão, vem cá. O nosso filho, o filho da escrava, não foi isso? O filho da escrava não herdará com o nosso filho. Porque é uma coisa que está sobre a pessoa. Uma coisa que está sobre a pessoa. É uma energia, pessoal. É uma energia. A miséria é uma energia obscura, uma energia incrível. E existe. Quando Sara morre, Abraão fala assim: meu Deus, eu preciso garantir de que o nosso herdeiro dê continuidade ao legado. Eu vou fazer um pequeno spoiler sobre as próximas porções. Rívica, que é a moça de que Eliezer define, pelo Shadiran, que é o próprio Deus, ele sai com essa missão e diz assim: meu Deus, como acharei um casamento para o meu Senhor? Então ele diz assim: a moça a quem eu pedir água, e também oferecer aos camelos,
essa será a jovem com quem ele vai se casar. Ele rezou a Deus e pediu isso. O pai da jovem que podia facilmente ser oferecida para Isaac. O pai dela foi o casamenteiro. Quais referências Eliezer tinha? Eliezer tinha as referências da generosidade de Sara. Aquela a quem eu pedir água e também oferecer aos camelos, essa será a moça com quem se casará Isaac. E de repente ele pergunta para a moça que faz isso: filhas de quem? Você é filha de quem? Ah, sou filha de Betuel. Há lugar na tua casa para que eu fique? E foi acolhido. E lá ele apresentou as suas intenções, acompanhado de 10 camelos carregados de dote, que fez com que Lavã, o irmão de Rívica, fosse comprado pelo que vi. Então, pessoal, é muito sério os pais, e eu digo isso, que mesmo dentro da comunidade, os pais, nós precisamos ter critério sobre quem os nossos filhos vão se casar. Também na comunidade você pode ter pessoas ricas, pode ou não pode? Podemos. Não podemos como temos. Pessoas que têm bons decretos. Nós temos pessoas pobres, temos ou não temos? Temos. Mas nós também podemos ter pessoas que sobre ela têm um decreto de miséria. Não é fácil a missão. Entendeu? Quando nós olhamos para o todo, nós olhamos as nações, a nação sagrada Israel acima, depois os Leviim acima, e depois os Coanim acima, e depois lá no topo Cohen Gadol. São as elevações. Para baixo de Bnei Israel, as chances de encontrar as pessoas amaldiçoadas são maiores. São maiores. E às vezes nós temos que fazer as escolhas mesmo dentro da comunidade. O casamenteiro ele tem que ter o critério, o senso crítico, que o rapaz e a moça não têm quando se apaixonam, né? A moça quer saber, quando ela se apaixona, ou o rapaz se apaixona por alguém, ela não quer mais saber, não é tão importante saber o que ele tem, o que ele é e de onde ele vem. É ou não é? Mas para os pais são. Os pais perguntam: de onde você veio, o que você faz e para onde você vai? Os pais precisam saber. Os pais precisam saber para quem que estou dando meu filho e minha filha. Às vezes as mães, como Rívica e como Sara, que têm percepção, às vezes nós temos mães de 40, de 50, de 70 anos, que têm filhos solteiros, e elas são as casamenteiras que ficam assim, olhando os jovens que tem na comunidade. Elas olham. Vamos ver como que ele trata a mãe dele. E fica ali,
como que ele trata os compromissos na sinagoga. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem. Né? O trato que ele tem com as pessoas, o trato que ele tem com as coisas, o trato que ele tem com o pai, o trato que ele tem com os compromissos. Né? O trato que ele e que ela tem com a comunidade são leituras. São leituras como a traçada por Eliezer, aquela a quem eu pedir água, porque os nossos traços de personalidades está impregnado no caráter, e o nosso comportamento, que chama-se de linguagem corporal, fala muito mais do que nós queremos esconder. Por mais que você diz, eu sou de uma terra muito longe. Aquela a quem eu pedir a água e também oferecer aos camelos, essa será a jovem a quem Deus tem destinado a Isaac, o meu servo. E essa preocupação, pessoal, porque o nosso judaísmo ele não termina em nós. No nosso sepultamento. O nosso judaísmo ele continua através dos nossos filhos e netos. E aí a necessidade de você estar inserido numa comunidade. A necessidade de você estar inserido numa comunidade. Ontem alguém disse assim, eu tenho Sidur, eu não preciso de sinagoga. Alguém comentou no chat ontem, eu tenho Sidur, eu não preciso de sinagoga porque eu posso rezar em casa. E quem disse que nós não rezamos em casa? E quem disse que nós só rezamos na sinagoga? São perguntas que vão gerando, né? As afirmações vão gerando perguntas. Quem disse? Né? A mediocridade, pessoal, é um comentário de alguém que é seco, que não tem filhos, em que o seu judaísmo vai morrer nele, ali. Acabou. É o Metushalá. Se ele tiver uma boa elevação, ele vai surgir e, de repente, desaparece. Você nunca mais vê no cenário da história. Agora, o legado de Avraham, não. Avraham está garantindo aqui o casamento de alguém que teria percepção. A espiritualidade de Rivka, ela não salvou o nosso legado, pessoal. Sara teve que escolher entre a egípcia e o hebreu. Falou, afasta Ismael e vamos influenciar Isaac. Mas Rivka, que é a noiva da paraxá de hoje, Rivka lá na frente, ela vai ter uma contração de que ela vai consultar a Deus e perguntar, meu Deus, o que é isso? E Deus vai falar, você é mãe de dois povos. Só que o menor será servido pelo maior. E durante todo o tempo, aquela mãe vai educar aqueles filhos, ela vai dar a ele as mesmas regras, as mesmas instruções, o mesmo carinho. E ela vai ter ideia de que todo momento Isaac também tem essa informação, porque Isaac é profeta. E Deus fala com ele. Então, se eu sei, é que Deus também quis falar para mim. Sabe quando você tem certeza que todo mundo sabe da coisa, não? O que você sabe já não é bem uma novidade, então ela guardou aquilo e foi criando e educando os seus filhos com aquela informação. Mas que lá na ponta, Isaac mostrou para Rivka que ele não sabia coisa nenhuma. Ele falou para Esaú, vai lá, prepara uma caça que eu te abençoarei. Rivka correu e teve que fazer a interferência.
A interferência de Rivka garantiu de que o legado da continuidade de Abraão continuasse através de Jacó e não de Esaú. Porque se fosse através de Esaú, os Coanim não fariam assim, eles fariam assim. Entenderam ou não? A bênção, pessoal, as bênçãos, ela está sobre o povo. Ele está sobre nós. E nós devemos fazer as escolhas corretas, as escolhas certas, sobre a continuidade do legado do nosso povo. Entendeu? Então, todos os nossos jovens, todas as nossas crianças, elas são o principal motivo da existência dessa comunidade. Vocês pensam assim? As nossas crianças e os nossos jovens, eles são os principais motivos da comunidade existir. E aquele que é pai e mãe precisa entender. E nortear os caminhos dos filhos até que você abençoe o seu filho e abençoe sua filha pela última vez sob o palio nupcial. Você vai ver que toda a história de Abraão, ela vai terminar aqui. Quando Rivka aparece, o que acontece com Abraão? Ele desaparece. Ele se casa novamente, tem filhos e filhas. Quem são os outros filhos e filhas que Abraão tem depois de Isaac? Quem são? Aonde eles estão? Abraão vai fazer a distribuição da sua herança e ele vai apartar os filhos que teve com as outras mulheres. E quem são eles? Então, Eliezer acertou. Como que eu sei que Eliezer acertou? Porque ela deu água para os camelos? Ou porque lá na frente ela teve que fazer a escolha de falar, não, coloca aqui esse pelo de carneiro, eu vou fazer aqui o guisado, e você vai falar para o teu pai, eu sou Esaú. E que as consequências caiam sobre mim. É coisa de coragem, pessoal. E se a pessoa não tem uma leitura do mundo, se ela não tem uma alma, se ela não tem uma conexão, ela jamais pode fazer isso. Entendeu? Então é muito importante os valores. Quando o filho ou a filha casa fora da comunidade, isso é mais perverso do que o que o Hamas fez. Isso é mais malvado do que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Para cada criança que nasce fora do nosso reduto, isso é uma atrocidade judaica que cometemos. Conosco mesmo. Vocês entendem ou não? O controle da Inquisição era de que os cristãos velhos não se casassem com os cristãos novos. Vocês não se casem com os cristãos novos porque eles não têm pureza de sangue. Não se casem com eles. Isso fez com que muitos judeus, cripto-judeus, se casassem entre parentes próximos, primos. E esses casamentos endogâmicos garantiu o legado de quem? De Abraão. Garantiu o legado de Abraão. Entendeu? Na Europa, os guetos, as sociedades de classes, elas não admitiam judeus nos seus grupos.
o que acontecia? Os judeus eram forçados a resolverem as coisas entre si. O holocausto, pessoal, o holocausto maior é a partir do momento em que a aceitação judaica ela é permitida e que os judeus são inseridos dentro da sociedade. Aí vem a assimilação. Aí vem a assimilação. Então, quando Abraão exige isso de Eliezer, ele estava olhando lá na decisão que tinha que ser tomada pela Rívica, de que a escrava, a miserável, jamais tomaria. E mudaria o destino do povo. Vocês entendem ou não? Então, teve uma história do período romano da proibição da circuncisão. Essas proibições, vocês acham que estamos vivendo um mau momento em que está sendo pintada a estrela de Davi nas ruas? Você acha que isso é um mau momento ou não? Chamando os judeus de miseráveis, de malditos. Você acha que isso é um mau momento? É um mau momento para quê? Eu pergunto para vocês. Porque quando nós estamos em perigo por uma rejeição dos povos, isso quer dizer que nós somos forçados a fazer um conserto interno. Quando sinagogas forem alvos de atentados terroristas, quando as instituições judaicas forem alvos de vandalismo, de pichação, de perseguição, quando seu filho for rechaçado na escola, no trabalho, quando nós começarmos a perdermos as oportunidades e as preferências, quando o produto da nossa criação não for mais o interesse, isso é bom ou é ruim? Porque agora que é a hora de viver a intensidade judaica. Porque Deus, pessoal, ele só se revela no improvável. Ser judeu e ter acesso a todos os lugares e ser elogiado, e a pessoa fala, Shalom, Shalom Adonai. É bom? É bom ser reconhecido de longe? É bom ser aceito? A inclusão social que coloca os judeus em todos os lugares, é bom ou não? Olha, pessoal, o holocausto judaico, ele começa exatamente a partir do momento em que nós temos a aceitação. Se vocês entenderam o que eu estou falando, nós estamos vivendo o melhor momento do judaísmo. Porque agora torna-se perigoso ser judeu no mundo. O mundo se torna muito perigoso para todos os judeus. Há mais de 30 dias, o mundo se tornou extremamente perigoso para o judeu. O Brasil e todos os outros países. O antissemitismo, pessoal, o antissemitismo, prestem bem atenção. O antissemitismo é o que faz o povo se desenvolver, crescer, elevar-se e se aproximar dos seus propósitos e do seu legado. O controle de natalidade estipulado por Faraó é porque havia uma segregação.
uma segregação. Essa segregação é de que eles não se misturavam com os hebreus. E o que acontecia na percepção do faraó? Parteiras, matem os meninos. Matem os meninos. Vamos matar esses meninos. Nós precisamos controlar o crescimento desse povo. Estão crescendo desenfreadamente. O que havia sobre eles? Havia uma perseguição, uma opressão, uma rejeição. Os judeus não podiam frequentar mais todos os clubes. Eles tinham que usar uma estrelinha aqui. Suas casas eram definidas por guetos. Sabe o que acontecia? Nasce Moisés, nasce Aharon. Todas as personalidades vão nascendo da onde? Se Quetura fosse aceita, ela teria se casado com Amram? Aonde teria nascido Moisés? Em um lar de um casamento misto? É possível ter um Moisés, filho de uma egípcia? É possível nascer Machia de um casamento misto? Não. O mundo está melhorando, pessoal. O mundo está se preparando para o aperfeiçoamento. E isso começa a acontecer através de quem? E por onde? Através do povo judeu. Então, quando você olha para o perigo que está a vida judaica, entenda que esse pode ser o melhor momento para nós. É o melhor momento. E o faraó não conseguia controlar o crescimento do povo. Não conseguia. Aí ele começou a jogar as crianças no Nilo. A jogar as crianças no Nilo, a impedir que você não se case com aquele judeu. Não quero saber de judeu. É isso, pessoal, que nós precisamos. Olha o desastre para cada moça e rapaz que se casa fora do judaísmo. É uma ruptura violenta, pior do que o faraó, pior do que o Hitler, pior do que a Inquisição. O Hamas fez uma atrocidade, mas você sabe o que aconteceu? Tem judeus Haredi que nunca pegaram em arma e estão servindo o exército, porque os ortodoxos não prestam serviço militar. Muitos Haredi estão pegando em armas, estão no fronte de batalha. O único Haredi norte-americano, ele pagou 250 passagens para os reservistas convocados pelo exército e comprou milhares de metralhadoras para doar para o governo de Israel. Os judeus de esquerda, os judeus de direita, fizeram uma coalizão de um governo único. Até 40 dias atrás, os judeus estavam em pé de guerra. Estavam em pé de guerra. Agora os judeus não religiosos, os menos religiosos, os mais religiosos, os de direita, os de esquerda, os anarquistas. O que aconteceu com eles? Se uniram. Netanyahu falou: judeus e israelenses, não viajem para fora de Israel, não saiam daqui. Sabe por quê? Vocês estarão inseguros e desprotegidos lá fora. Vocês estão mais seguros aqui. Estão mais seguros aqui, pessoal. Em Eretz Israel. E nós estamos aonde? Nós estamos vendo as nossas casas, instituições e sinagogas se tornando alvos do ódio do Hamas, do antissemitismo, do antisionismo.
É isso, pessoal. Esse é o momento de que as coisas vão se revelar dentro das nossas famílias, das nossas comunidades. Tudo que tiver que sair, vai sair. Tudo que tiver que chegar, vai chegar. Às vezes eu percebo, na pergunta que eu fiz inicialmente, a diferença do pobre, da pobreza e da miséria. Quando você ajuda uma pessoa pobre, você é recompensado. Perceba isso, vocês vão perceber isso. Quando você está ajudando uma pessoa pobre, quando você está ajudando uma pessoa miserável. Porque quando você está ajudando uma pessoa pobre, você está ajudando Deus. Quando você ajuda uma pessoa miserável, você está atrapalhando Deus. Quando você ajuda uma pessoa pobre, você tira do bolso e é recebido com satisfação. Aquilo te preenche instantaneamente. Antes de você ser recompensado, você é tomado de satisfação. Quando você ajuda uma pessoa miserável, você não é tomado de satisfação e você começa a ter prejuízo, perda e tormento. Sabia disso ou não? Sabia não? Porque eu conversava com um amigo essa semana, ele falava assim: Shemuel, quando nós damos dinheiro para a pessoa que tem maldição, nós estamos atrapalhando Deus e pegando parte da maldição dele para nós. Por quê? Porque sobre ele tem um decreto. E quando tem um decreto sobre a pessoa, e você se compadece e vai ajudar, você recebe uma porção daquilo que ele tem que receber. Entendeu ou não? Essa é a diferença. Então, por exemplo, às vezes nós decidimos falar, não, eu vou comprar essa causa aqui. Você tem a percepção. Se você está começando a ajudar uma causa e você está andando para trás, e você está tendo dificuldades, você é como se estivesse na lama, atolado, nada mais funciona, nada mais dá certo, e ao mesmo tempo você não é preenchido de uma satisfação, é porque você está indo contra os decretos que Deus determinou para a pessoa. Entendeu? Quando você ajuda uma pessoa que precisa de ajuda, o pobre, a quem Deus está indicando, ajuda aquela situação ali, e você ajuda, você já é tomado de satisfação imediatamente. Sai do teu bolso, mas aquilo enche assim a tua alma. A mão amiga, nós paramos de fazer a mão amiga aqui, pessoal. Paramos. Porque nós achamos outras causas para defender. Outras causas para defender. Só mudou, na verdade não paramos, a mão amiga continua. Ela só não está chegando nas ruas como algumas semanas atrás chegavam. Mas quem teve a experiência de preparar e principalmente de entregar na rua, quando você vê a gratidão das pessoas, porque lá, para quem você faz as coisas, lá também tem os pobres e os miseráveis. Aqui no Batel, nesses prédios de luxo, também tem pobres e miseráveis. Porque eles também, o miserável também tem dinheiro. Só que ele leva uma energia tão forte com ele, que ele destrói tudo. Tudo que ele põe a mão. Ele arrebenta. E é sobre isso, pessoal, que nós falamos dos nossos filhos, das nossas filhas, da nossa continuidade, da nossa missão, do nosso legado.
com quem vai se casar, aonde vai se casar. Entendeu? Então, as nossas crianças hoje terem medo de sair de kippah na rua, isso é bom. Eu me lembro de uma série que a Globo fez, não sei se foi a Globo, talvez o SBT, e ela retratava no período histórico a Inquisição perseguindo os cristãos novos no Brasil. Aí nessa série, três cristãos novos, se apaixonam por uma cristã velha. Alguém viu? Alguém assistiu? Não. Eu não sei se é A Muralha, é uma série que eu não sei se é Chica da Silva, uma dessas séries que pegam esse período histórico do Brasil. Então, esses três cristãos novos, que são cripto-judeus, convertidos ao cristianismo, os três se apaixonam pela cristã velha, que é até a Débora Bloch, a artista que faz a personagem da cristã velha, ela é judia. Mas o personagem dela é cristã velha. E os três cristãos novos estão se convencendo de quem é mais cristão, para convencer o amor da cristã velha. Então eles começam a se sabotar, os três, porque os três gostam da mesma mulher. Então eles começam a se sabotar, e aquele que tinha mais vantagem com a cristã velha, eles armaram uma e fizeram com que a cristã velha visitasse esse cripto-judeu. E eles colocaram nas imagens dos santos que tinha na casa dele, uma kippá em cada imagem de santo. Eles colocaram assim uma kippá. Assim, para que quando a cristã velha entrasse na casa, ela abominasse aquilo ali. Ela tivesse nojo. E aquele concorrente saísse do pleito. Entendeu? Isso retrata o quê? O que isso retrata? Foi até feito com um senso de humor, essa parte foi tratado com senso de humor, mas o que isso retrata? Os esforços da aceitação, pessoal. Quando você quer ser aceito, é a mesma coisa de você ser um vira-lata. Quem busca por aceitação é esperando que alguém jogue um ossinho para você. Quem é que você quer que te reconheça? Quem? Quem é que você quer que te aceite? Quem é que você quer que te queira bem? Quem é? Quem são essas pessoas? Aonde elas estão e o que elas representam para o nosso legado? É a pergunta que nós temos que fazer. Então, quando vem as circunstâncias ruins, é porque quando aparece o Hamas, a Inquisição, o Hitler, isso é porque nós estamos buscando a aceitação de fora. E a adversidade nos coloca para nos unirmos. Para nos unirmos. Eu não pensei que o Brasil seria tão antissemita em 2023. Eu jamais pensei que nós estaríamos vivendo isso. Jamais pensei. Mas consigo ver com bons olhos, pessoal, isso aí. Vir à sinagoga, estando sob ameaças, estando sob alvo de protesto, é a coisa mais incrível que existe. Todos vocês que saíram de casa para estar aqui hoje, fizeram isso. Porque na Inquisição, nesse mesmo período dessa série, eles só podiam fazer extremamente escondido as coisas judaicas. Entendeu? Porque eram proibidos, porque eram rejeitados e porque eram odiados. Quem é o mau amigo? É o que está do teu lado. O mau amigo é aquele que não se revelou ainda. Você não sabe quem é, ele está do teu lado. Ele está te sabotando, te boicotando, te desanimando você.
Ele está ali, puxando suas energias. Entendeu? Então, quando você dá motivos para ele se apresentar, é uma reza, pessoal, que às vezes existem rezas que nós começamos a detectar isso. Quando você começa a perceber. Né? Quando você sofre por traição, é bom ou é mal? Hã? Mas você não está rezando para Deus te livrar do mau amigo? Hã? Quando você reza para Deus te livrar do mau amigo, aonde você acha que ele vai estar? Ele está do teu lado. Entendeu? Então, quando você se sente traído, que você fala assim, olha só, né? Olha só, é porque você está pedindo para Deus, Deus está te ouvindo. Né? Livra-nos do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, né? Do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho e do ódio humano. Né? A Haftará indica um outro problema de continuidade. Sabe, pessoal, que às vezes você vê uma pessoa desenvolvendo um bom trabalho. E de tempos em tempos você para e olha o que está acontecendo, você começa a perceber a evolução das coisas. Você percebe a movimentação, o desenvolvimento, e você começa a acompanhar aquilo ali. Em vários sentidos. Né? E de repente, por algumas circunstâncias, essa pessoa que está desenvolvendo o trabalho que você está reparando, ela vai precisar ser substituída. Quando alguém continua aquilo ali, e você percebe evolução, estamos melhorando, estamos subindo. Alguém está fazendo sobrado lá na tua rua, uma coisa que ocupa ali a esquina, e você vê toda aquela movimentação, e você percebe uma grande construção aqui. E de repente aquilo para, colocam as alambradas em volta e não tem mais movimentação, e aquilo não foi terminado. Aquilo que era para ser muito maravilhoso se tornou um objeto de abandono. Abraham começou essa obra que próprio Deus ficava olhando. O próprio Deus ficou olhando para aquele negócio sendo construído, e depois que Abraham chega perto de seu limite, a expectativa de quem vai continuar aquilo ali, quem vai terminar aquilo ali. Davi, ele começa o que Yehoshua fez na conquista de Eretz Canaã. Expulsar os povos. Josué. Agora, Davi conquista Jebus. Ele finaliza o que quem começou? Yehoshua. Yehoshua foi substituído por um judeu, depois pelo rei Saul, que também foi expulsando os... Ele não teve que terminar com os amalequitas? E quando não o fez, o que custou a ele? Custou a sua própria existência. Custou ao rei Saul. Quando nós hesitamos em fazer as coisas, aquilo volta para nós. E às vezes, pessoal, o que é bom para Deus é ruim aos olhos das pessoas. O que você acha que as pessoas não estão sofrendo por cada terrorista que morre? Para cada terrorista que morre, elas pegam a bandeira de Israel e amaldiçoam os judeus. É ou não é? Mas não tem que alguém pôr a arma em mãos e entrar lá na faixa de Gaza e procurar por cada terrorista? Os terroristas não criaram suas bases paramilitares debaixo da onde? Aonde foram construídos? Embaixo dos hospitais, das bases da ONU, das escolas. Quando cai um míssil lá, que caiu numa escola, lá, naquilo que define como crime de guerra,
alguém coloca um judeu sentado lá no tribunal. Olha, vocês atacaram a Cruz Vermelha, vocês atacaram o hospital, vocês atacaram a escola, vocês estão cometendo crime de guerra. Israel está sendo colocado. Quando você quer minar a energia de um país que joga pelas linhas, você começa a instalar suas estruturas aonde? Aonde você quer que Israel responda ao ataque. Aonde você precisa que Israel responda o ataque de terroristas. Aonde a Globo quer que apareça. Então, isso vai minando a energia. Mas voltando sobre a continuidade da coisa, sobre quem vai dar sequência, o rei Davi conquista então como sucessor de Saul. Conquista Jebus e estabiliza Israel, e depois ele vai falar assim: eu quero ter o privilégio de construir um templo. O que Deus disse para Davi? Você não. Você não, Davi. Quem vai construir o templo vai ser o teu filho. Vai ser o teu filho que vai construir o templo. O templo era importante para a história judaica, pessoal? É ou não? Uma das características de Mashiach é que o terceiro templo deve ser reconstruído. É importante ou não? Extremamente importante. E Davi desejou fazer o templo, e Hashem falou: o teu filho vai construir. O profeta Natan disse que o filho de Davi iria construir, mas qual filho que iria construir? Qual filho? E agora, pessoal? Qual filho que ficou de construir o templo? Aí acontece uma manipulação. Quando você olha biblicamente a Haftarah, dentro da política e da história de Israel, Davi tinha acabado de ser deposto pelo próprio filho Avichalom. Foi ou não foi? Avichalom, ele toma o reino, ele não toma o reino de Davi. Na verdade, o Davi, ele deixa Jerusalém, né? Quem leu sabe do que eu estou falando. Davi deixa Jerusalém e ele pega a coroa e coloca ali para que Absalão venha e assuma o reino de Jerusalém. Quem era o Cohen Gadol na época? Sadoc. Era o Cohen Gadol quando Davi deixa, sob perseguição do próprio filho, o templo e se torna fugitivo do próprio filho. Depois Avichalom vai morrer. E Davi já está velho. Ele recupera o reino, recupera a coroa, mas as estruturas do reino estão todas mexidas. Quando você olha para Adoniarro, ele era pretendido por antigos apoiadores de Davi. Quem são os homens que levaram Adoniarro para oferecer uma festa? Quem foram os convidados? Olha para os convidados e vocês vão entender a trama. Quem era o Cohen? Quem era o Cohen? O Cohen, ele é necessário para quê que o Cohen é necessário na política? Para pôr a mão sobre a cabeça e ungir. Jogar o óleo e falar: é o rei. Abiatar estava no cenário da primeira conspiração contra Davi por Avichalom. Quem mais? Agora eu preciso de forças armadas. Quem é o apoiador de Adoniarro? Iov. Joabe. Joabe matou 2 irmãos de quem Davi disse: não mate.
E o próprio filho, Avixalom, é que ele falou: poupe o meu filho, não mate. Avixalom sabia que tinha sobre ele, Joabe sabia que tinha sobre ele um decreto de morte que seria dado pelo sucessor de Davi. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia. Aí, pessoal, Adoniarro era o favorito da maioria. Ele tinha todos os atributos políticos e religiosos para assumir o governo no lugar de Davi. Mas o que Deus disse para Davi sobre sucessão? Salomão será o teu sucessor. Salomão construirá o templo. Se a nossa porção não fosse sobre continuidade, pessoal, que está sobre nossa responsabilidade, Davi foi interpelado pela mãe de Salomão, pela orientação de Natã, o profeta. Vai e diz a Davi, por que escolheu Adoniarro e não Salomão? E quando você ainda estiver falando, eu vou chegar. E Natã diz e se ajoelha e fala: meu senhor, eu não sabia que o senhor escolheria Adoniarro. E Davi falou: não, mas eu não escolhi Adoniarro. Sim, mas há todo um preparativo no momento em que o rei ainda está vivo. A transição está sendo feita. Então Davi, sob juramento, diz: Salomão é o meu sucessor. Ele se levanta, convida Benaiarro, Sadoc, Natã e todos os outros representantes, e Davi torna público de que Shilomo é o seu sucessor, de que ele será o seu rei e de que ele construirá o templo. Pessoal, se isso não fosse importante sobre o legado, sobre continuidade, quem dará continuidade àquilo que você começou? Quando você decide retornar para o judaísmo, você se indispõe com parentes. É ou não é, Moshe? Na mesa do Natal, o seu lugar está vazio. Está ou não está? Quando você decide pelo retorno ao judaísmo, o teu lugar, os teus assentos, em muitos convívios, ele está vazio, porque você se indispôs para a pessoa, assumindo retornar com a sua identidade judaica. Você começou uma construção que agora muitas pessoas estão olhando para você e vendo quem vai terminar o que o Moisés Leão começou. Quem vai terminar? Quem, Yosef, vai concluir aquela mansão de 1.500 metros quadrados, na esquina? Quem que vai dar sequência? Isso não pode morrer em nós, não pode terminar em nós. Quem que vai construir o Beit HaMikdash? Quem, pessoal? Quem que vai enfrentar o Hamas? Quem que vai enfrentar o antissemitismo, o antisionismo? Quem? Nós precisamos defender os nossos princípios além de nós, através dos nossos filhos. Eu penso que quando uma família decide tirar os filhos da comunidade, é mais violento do que o Hamas. Teve uma mãe que falou para mim que sonhou que viu o filho ensanguentado. Ela sonhou, ela teve um sonho e viu um dos filhos ensanguentado. E quando você tira um filho da comunidade, pessoal, quem é mais cruel? Quem que é mais cruel? Quando deliberadamente você proíbe o seu filho de ir para a comunidade. Quem que é mais cruel? É uma pergunta.
que ela nem precisa de resposta. Quando você cria uma ruptura no desenvolvimento daquele que dará continuidade ao seu legado, por causa do ego, por causa da loucura, é uma violência. Porque isso não diz sobre a minha vida, isso diz sobre o meu legado e os meus filhos. E de quem dará continuidade. Cada um dos nossos jovens, cada uma das nossas crianças, sobre cada um deles tem uma missão. Já está sobre ele essa missão. E quando nós norteamos, como fez Sara, como fez Eliezer, como fez Abraão, como fez Natã, como fez Davi, as coisas serão terminadas, as coisas serão continuadas. Isso não pode morrer em nós. Teve 2 pais que, sob forte decreto e pena de morte, circuncidaram o filho no período que era proibido. Foram pegos, foram presos e foram levados para um tribunal de Roma. Na viagem, chegando em Roma, foram hospedados por uma família que também tinha uma criança no mesmo período daquela que seria apresentada como prova de que eles circuncidaram desobedecendo a lei romana que determinava a morte. E as mães se conversaram. E no dia do julgamento, aqueles judeus negaram de que haviam circuncidado seu filho. E o acusador falou: circuncidou sim. Tirou a roupinha da criança e, de repente, a criança estava com prepúcio. A criança era incircuncisa. As mães trocaram os filhos. A italiana que recebeu o casal de judeus deu o filho dela incircunciso e ficou com a criança circuncidada para apresentar no dia do tribunal, para negar de que eles haviam circuncidado. No futuro, o menino, de que os pais não tiveram o temor pelo decreto de morte sobre essa proibição, se tornou pai de ninguém mais e ninguém menos do que Yehudá Hanassi, o príncipe descendente de Davi. De que a lei oral, da qual nós praticamos e vivemos hoje, nós devemos a nossa vida a ele. E o menino incircunciso, que salvou a vida do judeu, foi ninguém mais e ninguém menos que o imperador Marco Antônio, imperador de Roma. Então, pessoal, todos temos missão. Nesse caso, Esaú salvou Israel. Nesse caso, o menininho incircunciso salvou o seu irmão Jacó. Mas os dois tinham sobre sua vida uma missão e um papel. Mas graças a quem, pessoal? Aos pais, aos pais, aos pais. A comunidade, ela é um reduto, um laboratório, uma embaixada, o que mais? Uma casa de oração, uma casa de estudos. Tudo isso representa a comunidade. E nesta casa, pessoal, é onde nós concentramos as energias, renovamos as energias. É o lugar onde o ciclo da vida acontece. As crianças nascem, são circuncidadas, passam pela maioridade, fazem noivados, fazem os casamentos. Todo o ciclo da vida acontece a partir da comunidade.
Então, a partir do momento em que nós saímos fora, você cria uma ruptura. Porque você diz que o teu Sidur te torna tão judeu quanto na sinagoga. Não é verdade. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Porque você tirou o ciclo aonde a sua geração deve continuar. Ela deve continuar ali. Entendeu? Então Davi levantou do momento em que precisava de uma virgem para aquecê-lo, ou seja, de uma fase muito idosa, ciente do seu legado. O que Davi desejava lá atrás? Construir o templo. Quem que Deus disse que construiria o templo? Isso não era sobre se seria o filho dele ou não o seu sucessor, mas sobre qual filho deveria ser o seu sucessor. Qual filho que vai continuar o que você está começando aqui? Isso não é de graça, pessoal. Nós estamos nos indispondo. Hoje muitos estão deixando de ganhar dinheiro porque estão guardando o Shabat, é ou não é? Estão perdendo oportunidades de negócio porque hoje é Shabat. Estão perdendo eventos sociais porque está acontecendo hoje e você está aqui. Você perdeu uma função de chefia porque você não pode trabalhar no Shabat para cuidar da empresa que está funcionando hoje. Muitas pessoas perderam essa oportunidade. Elas abriram mãos da aceitação. Elas colocaram alvo. Eu gostei desse alvo da tua kippá. Quando o senhor põe uma estrela de Davi para não ter dúvida. É ou não? Quando você sai de kippá, você coloca um alvo assim, ó, na tua cabeça, para todos te odiarem. Né, Nelson? Aí, para isso morrer em você mesmo, tem graça? Vale a pena? Não, pessoal, isso tem que continuar. Além de nós. Além de nós. Acontece que as pessoas miseráveis, elas não vê além de si. Ela só vê elas. Elas não conseguem ver além. O miserável, ele só vê em si. Ele não vê além de si. Entendeu? Então, quando você ajudar alguém e de você sair algo, uma virtude, que você se sentir bem com você mesmo, é porque você ajudou alguém que tem potencial de crescer. Mas se você se dedicar em ajudar alguém e você não tem satisfação, e as coisas estão patinando, é que você está ajudando a causa errada. Entendeu, não? Um amigo meu falou assim, que o dinheiro, como que os cristãos dizem que o dinheiro é o quê? Qual é a definição cristã do que é o dinheiro? É o fim do quê? É a causa de todos os males. É ou não é? O dinheiro é a causa de todos os males. É verdade isso aí? O que o judaísmo define do que é o dinheiro? Não, eu não estou falando de dinheiro bem empregado. Eu estou falando de dinheiro. O que é o dinheiro para o judaísmo? É uma bênção, pessoal. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção.
A Parnassá. Exatamente, muito bom, Jacó. Porque quando nós compramos alguma coisa, nós compramos com o suor. É ou não é? Aí você usa aquele bem e aquilo te dá a bênção. Então, o dinheiro é uma bênção. E esse amigo falou assim, o rabino me disse que quando você for ajudar uma pessoa, você ajude naquilo que ela precisa, não com o dinheiro que é a tua bênção. Entenderam ou não? Porque se você tiver o miserável passando fome, ao invés de você dar o dinheiro, o que você vai dar para ele? A comida. Entendeu? Porque aí você está saciando a fome e aquilo não vai voltar para você como um decreto ruim. Porque às vezes, pessoal, tem pessoas que estão sofrendo por testes, por vários motivos. E às vezes as pessoas que nós encontramos um sofrimento é de um decreto que ela recebeu de uma coisa ruim que ela fez. É como você pagar a fiança da pessoa que bateu na mãe. Entenderam o que eu estou falando ou não? O cara está preso, ele está chorando, ele está privado, ele está longe da família, ele apanha de outros presos, ele está comendo comida azeda. Aí você se compadece. Entendeu ou não? Aí você se compadece e paga a fiança dele. Tá certo? Tá certo? Você pagar a fiança do pedófilo, tá certo? Aí você paga a fiança do pedófilo e põe ele para morar na tua casa, para cuidar das tuas coisas, da tua família, entendeu? Entendeu? Exatamente. O antisionismo e semitismo está com dó do Hamas. Então pegue um membro do Hamas e põe ele para morar na tua casa, para cuidar das tuas coisas, para cuidar da tua família, dos teus negócios, entendeu? Então, quando ajuda uma pessoa que é miserável, é como se você estivesse fazendo uma dessas coisas. Você está assumindo um embate contra o próprio Deus. É como você estivesse falando assim, Hashem, por que você fez isso com o estrupador e com o agressor? Entendeu? Então tem pessoas que têm sobre ela uma energia e de quando você vai ajudar, você sente isso aí. Você sente. É como se Deus estivesse te mostrando, você está ajudando a causa errada, saia daí. Você está se esbarrando em mim, saia daí. Entendeu? Aí o que você tem que fazer? Recuar. Vá ajudar outra causa. Se você ajudou uma causa que você se sentiu alívio, se sentiu bem, então é porque você ajudou alguma coisa de que o próprio Deus se compadece. Porque Deus está atento ao órfão, à viúva, ao pobre, ao estrangeiro, ao peregrino. Quando nós ajudamos essas pessoas que estão sob o cuidado de Deus, o aflito, o doente, quando nós atendemos uma dessas causas, nós recebemos imediatamente, no mínimo, satisfação. E depois, recompensa. Quando não, é porque você está batendo de frente com a parede.